Olá, essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Eu sou Deus Laureano, vocês já me conhecem aqui do programa. E hoje nós estamos aqui no nosso estúdio com o professor Marcelo Alves. O Marcelo é publicitário e hoje também aí começando e bem animado na formação aí de professor, mas já há 7 anos, né? Já sim. Bem-vindo, Marcelo, então aqui ao estúdio da TV Comunitária. Obrigado, Deus. Estou super feliz de estar aqui e de poder contribuir, eu acho, um pouco para uma discussão que é interessante de fazer, da formação dos nossos, né, futuros profissionais aí de comunicação. Claro, claro. O Marcelo, então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um seminário para ler jornal. Isso. Né? Nós vamos saber, o professor Marcelo vai falar para nós do que se trata esse projeto, porque esse seminário, mas vamos começar do começo. Marcelo, quem é você? Você é de Belo Horizonte mesmo? Como você fez essa opção aí pela publicidade? Conta um pouco para a gente da sua história de vida. Bem, eu sou do interior, eu nasci em Belo Horizonte, mas criado no interior, em Lafayette. Mas bem próximo, já está... Sou daqui, praticamente. E eu vim para cá para estudar, na verdade, medicina. Comecei a fazer o curso lá na Federal, acabei abandonando o curso e gostei dessa área de comunicação e fui fazer publicidade. Atuei como publicitário durante 7 anos, em agência, em algumas empresas, e agora eu sou docente, né? Eu conciliei durante um período de tempo a agência e a faculdade, e agora eu estou me dedicando integralmente à faculdade. Sim. Marcelo, é meio difícil, né? Porque é um segmento difícil de você se firmar e até sobreviver hoje como um profissional da área de comunicação. Quer dizer, existem os muito bem-sucedidos e os outros, tanto no magistério quanto como um profissional da área de comunicação. Você se arrependeu em algum momento ou não? Não, os meus amigos da medicina que até hoje ficam perguntando, Ei, já se arrependeu? E eu falo, não, nem um pouco, não estou nem um pouco arrependido. A questão da afinidade mesmo, temática e a percepção que eu tenho desse papel que o comunicador e a própria ideia de educomunicação, eu acho que acaba, e eu acho que você também sendo um pouco educomunicadora, de você ter um papel na sociedade que te apraz, que te traz satisfação não só profissional, como, né, na dimensão humana mesmo, como cidadão. Sim. Então não há arrependimento nenhum, não, eu tenho que bom. Felicidade. Sorte nossa, né? Às vezes, Marcelo, em sala de aula eu falo com os meus estudantes, eu fico incomodado, né? Porque são poucas as profissões vistas como bem-sucedidas na nossa Sim. sociedade. E são tantas as aptidões, tantas as habilidades, né? Os trabalhos que nós precisamos. Mas vamos voltar aqui para a questão da comunicação. Nós que somos da área jurídica e principalmente da área dos direitos fundamentais, direito constitucional, nós dizemos que a comunicação é um latifúndio que não foi ocupado ainda. Quer dizer, tem determinados princípios na Constituição Federal e um esforço que tem sido feito nos mais diversos campos aí para democratizar de fato o acesso à informação, à comunicação, mas a gente vê que é muito difícil, né? E eu achei muito interessante, foi o motivo desse convite aqui da nossa produção para a sua presença aqui hoje, de você ter esse compromisso, quer dizer, você não está... Como que você pensa a formação dos novos profissionais da área de comunicação dentro de uma perspectiva que assume esse compromisso de democratizar a informação em todos os aspectos, não apenas no jornalismo, mas também aí na publicidade, etc. O que eu venho percebendo é que várias instituições de ensino, e isso não é aqui de Belo Horizonte, isso é um geral, você acaba tendo uma preocupação cada vez maior com uma formação e com um sucesso profissional que está dentro de um modelo, digamos, dessa sociedade, né, capitalista, hegemônica, de uma visão muito ditada pelo mercado. Sim. Então você, né, desde a formação lá do ensino, digamos, médio, você já coloca os seus alunos que vão ingressar na faculdade dentro de uma lógica de competitividade para ser bem-sucedido profissionalmente. E a dimensão um pouco assim da inserção dessas pessoas na sociedade, mas não como profissionais, mas como cidadãos, como, né, seres humanos, eu acho que ela acaba ficando um pouco em segundo plano. Então a gente tem, não é raro a gente ter alunos com um domínio técnico assim, excepcional e não conseguir fazer uma leitura crítica da realidade em que ele vive. Sim. E uma das situações que me chama muito a atenção é com com as mídias contemporâneas aí, com a questão, por exemplo, né, o Facebook hoje, que é
ele é icônico para essa sociedade agora, as pessoas elas dão notícia de tudo e aquela visão, né? Eu sei de tudo um pouco e quase tudo mal. E a leitura do jornal, apesar de hoje ela não ser mais aquele jornal, digamos, né, o impresso folheado necessariamente, mas ele acabou caindo aqui em segundo plano para esses alunos. Eu sei do domínio da minha área, mas eu não sei ler esse jornal. Né? Não ler a leitura do que está escrito, mas da compreensão maior, aprofundada, do que significa acompanhar, por exemplo, a novela da Carminha, mas também a novela do Mensalão, que está ainda em curso. Então a minha percepção é de que eu poderia, de alguma forma, tentar fazer com que esse universo, né, do mundo real, digamos, ele conseguisse dialogar com a sala de aula. E aí surgiu essa ideia do projeto Para Ler Jornal, onde a ideia do projeto é basicamente de trazer temas que estão sendo discutidos pela mídia ou sendo abordados pela mídia, mas que os alunos eles não conseguiam fazer uma vinculação disso com a própria atividade profissional deles. Então, né, só para exemplificar, a sua participação, por exemplo, foi dentro do tema de direitos humanos. Quando eu propus essa temática, eles ficaram assim meio, mas o que isso tem a ver com comunicação? Né? E é interessante isso, como que a gente está formando profissionais que, na verdade, vão ser articuladores aí, desse cenário mesmo comunicacional do país e que não conseguem perceber que eles têm um papel ali que não passa só pela sua dimensão de cidadão, né? Mas como profissional mesmo. Marcelo, mas às vezes eu fico pensando, será que tem espaço para eles realmente se colocarem? Vou te dar um exemplo. Ontem no jornal, por exemplo, eu vi uma cena grotesca de uma cidade que se revolta contra o estupro de uma menina de 10 anos. Ela foi estuprada, depois o estuprador parece que mata e abandona o corpo, e a cidade lincharia, mas ele está protegido, mas a casa destrói a casa. E depois eu vi uma jornalista, que é âncora, que é experiente, numa rede famosa, e que simplesmente ela fala assim, não, que absurdo, assim, mas absurdo eles quebrarem a casa, mas assim, ela não consegue, não sei se não tem espaço para pensar, gente, essa banalização mesmo da violência, como se vingança fosse justiça. Então, o que eu vejo muitas vezes não tem espaço para você fazer um debate ampliado da situação. Ou, por exemplo, uma ocupação de sem-teto, ou, por exemplo, a desocupação, a ação da polícia, por exemplo, na Cracolândia, no Rio de Janeiro. Também eu vi isso. Quer dizer, simplesmente chegam os agentes da prefeitura, retira as pessoas, diz que vão fechar, faz um muro, espalha as pessoas, não dá solução nenhuma. Então, é como se você pegasse pontualmente a questão e não amplia. E o espectro disso, e o antes, e o depois. De que forma um profissional de comunicação consciente, humanista, você usou essa palavra, bem informado, de que forma ele pode atuar, por exemplo, se ele está empregado dentro de uma rede que não dá espaço para você problematizar nada? Não te dá um pouco de desânimo, não? Eu já passei da fase do desânimo. Isso é luxo, né, Marcelo? Eu não estou mais... desânimo, acho que não faz mais parte assim, da minha visão, não. Eu tenho uma visão bastante pragmática, né, se eu posso dizer dessa forma. Eu não tenho esperança nenhuma, tá, de surgir uma consciência corporativa ou empresarial para que isso seja modificado. Então, eu acho que vai envolver a dimensão, né, digamos, individual, de cada ser humano, de cada profissional. E a leitura que eu tenho que fazer, e que eu faço, é que, por exemplo, dentro de faculdade, que é a minha atuação atual, a disciplina de ética, né, muitas vezes ela é vista como um apêndice da matriz curricular. Quase desnecessário. Exatamente. Né? Então, está faltando fazer ética, né? É como se fosse um apêndice. Então, eu acho que teria que ser muito mais uma visão, né, que permeasse todas as disciplinas, criação publicitária. Né? Se eu vou fazer criação publicitária, e a minha ideia de colocar, né, a modelo gostosona, né, como objeto de desejo, a disciplina de ética tinha que estar ali, né, dentro desse profissional, desse professor que trabalha criação publicitária, para que a gente não ficasse como se ética fosse algo à parte, né, para se pensar. Mesma coisa de direitos humanos, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, como que o profissional ele pode, né, agir nessa situação? Eu acho que
ter boas ideias né, de como conduzir, atendendo, digamos, ao interesse profissional e às vezes até corporativo, mas tentando sempre colocar a perspectiva ali, né, que busque ser consciente ou que busque uma percepção crítica, mas que também seja interessante, né? Eu vejo muito a questão de educação, de novo, de formação pelos meios de comunicação. A minha filha, ela, né, enfim, ela gosta de TV e ela... Qual a idade dela? Ela está com 7 anos atualmente. E ela teve está tendo uma infância onde que a gente está conseguindo ponderar bastante, né, o papel da TV, mas também de literatura. Então hoje, por exemplo, ela tem prazer imenso em assistir desenhos animados, mas em ler. Ela adora Monteiro Lobato. Então, assim, quando a mídia, e muitas né, desse gosto dela por leitura, foi às vezes dentro de programas educativos, de programas que não são o educativo naquele sentido chato e meio que catequizador, mas que despertam esse interesse. Então, acho que a mídia ela pode cumprir perfeitamente esse papel, né? Só que existem instituições que não vão deixar que esses interesses dela sejam comprometidos. Aí eu já, né, a minha visão esqueçam essas mídias e vamos tentar, né, construir outras formas de você se articular socialmente. As mídias contemporâneas, elas permitem isso. Então, hoje, quer dizer, não sei se é notório... Esse espaço aqui, por exemplo, né? Nós estamos... Sem dúvida, sem Tudo dúvida. bem, com o mínimo de inserção que nós tenhamos, nós estamos cumprindo o papel, né? Nós trabalhamos muito nessa perspectiva. Sim, é o exemplo claro, é isso, é exatamente isso. É da gente poder construir esses outros canais e estimular, e aí não só em faculdade, mas, né, enfim, de forma ativa mesmo, enquanto pessoas, a busca por essa outra fonte de informação, essa perspectiva crítica. É um pouco a ideia do projeto, né? Sim. A gente tem aqui um documentário que eu acho que é notório, né, fora da grande mídia, sobre a TV Globo e sobre um ex-governador do nosso estado. E na mídia, né, na internet, ele tem uma circulação muito alta, as pessoas conhecem, mas eu não tenho pretensão de que isso nunca vai chegar a uma grande empresa, né, televisiva. Eu acho, Marcelo, a gente pode dizer que nós trabalhamos meio que nas brechas, né? Porque se a gente esperar também da universidade, que se nós pensarmos na universidade também, são instituições conservadoras. Sim. Então, nessas brechas que nós conseguimos estabelecer um debate e construir alguma coisa. Marcelo, nós estamos chegando no final do primeiro bloco do nosso programa, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos falando desse projeto. Eu achei interessante algumas questões que levantam e eu gostaria que você nos mostrasse a reação e como que foi o resultado disso aqui. Perfeito. Ok? Então nós voltamos dentro de um minutinho. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Então, começando o segundo bloco do programa Palavra Ética de hoje, que nós temos nos estúdios aqui o professor Marcelo Alves. Ele é publicitário e é professor de Relações Públicas Publicidade. E de publicidade. Quer dizer, está à frente aí da comunicação. Marcelo, eu confesso que eu tenho... Preconceito é uma coisa que a gente vai tendo que trabalhar, né? Mas, normalmente, a gente vê muito nos filmes o publicitário visto meio como um bobão, como alguém que, sei lá, sempre fala uma bobagem, tipo como aquele filme 12 Homens na Sentença, né? Joga na parede, joga no chão, se o gatinho lamber, né? Tá bom? Como que você vê o publicitário? Realmente é alguém que sempre está fazendo hora com a nossa cara? Como que é o publicitário? Eu gosto de uma comparação que eles faziam com o jornalismo, né? Que o jornalismo ele forma com a pretensão de trazer a verdade. E a gente já entra na faculdade sabendo que a gente não tem essa pretensão nem essa obrigação. Então o jornalista ele se frustra e a gente não. O publicitário não tem como frustrar porque ele já está ali mesmo. Já sabe. Não, mas eu acho que algumas áreas elas acabam sendo um pouco demonizadas, né, em função do estereótipo mesmo que se parece constrói. Estereótipo que não tem muita inteligência, né, o publicitário. E que eu acho que tem aquele sentido meio popular né, de ser maquiavélico, assim, eu vou te vender algo que você não precisa vou né, te ludibriar, vou te ludibriar, né? isso. E esses profissionais eles acabam meio que né, sofrendo essa pecha mesmo de serem meio que vilões, talvez, uma área até menos nobre dentro da área de comunicação. A gente vê isso muito até em grupos, núcleos de pesquisa, onde você tem, às vezes, a comunicação organizacional e o jornalismo muito bem contemplados e a publicidade nem tanto. Só para você ter a dimensão, essa associação de pesquisadores em publicidade, a BP2, ela foi fundada há somente 3 anos. Ela é muito recente. Ela é muito bebê ainda, né? Muito, muito. E a gente vem discutindo isso, né? A gente vem cada vez mais tentando entender esse papel da publicidade e de uma forma, digamos, consciente, até uma questão de maturidade profissional. Porque também, não sei se você concorda, sempre a publicidade é atrelada a uma ideia de capitalismo, realmente de venda, Não tem totalmente como. equivocado? Não está equivocada de forma alguma. É isso. Isso. É a mesma lógica do marketing, né? Da área de marketing. A gente surge, né? Essas áreas elas surgem dentro dessa lógica desse modo de produção capitalista, de modo de produção capitalista. Então não tem muito como desvincular disso. O que está acontecendo é um amadurecimento dessa área pelas práticas, né, que vão contemplar esses interesses, obviamente, de mercado, mas que tenta trazer uma dimensão de conscientização dentro de uma perspectiva ética. Então, uma discussão que a gente vem tendo muito ultimamente, principalmente no curso de publicidade, é como abordar as temáticas e venda de produtos como cerveja, né, como o carro. Recentemente eu vi a postura do Santander, do Banco Santander, na publicidade dele no Chile, na Espanha. Em função da crise, eles fizeram uma veiculação de um comercial que eu achei fantástico, que era desconhecido para mim, onde o pai com o filho vão trafegando numa rua e o filho quer comprar uma coisa. E o pai vai e aconselha o filho a não comprar, a economizar, para poupar para no futuro, às vezes eles vão ter momentos melhores para poder usufruir daquele produto. E assina como Santander. Né? O triste é que é um momento que ninguém tem dinheiro mais nem para poupar. Exatamente. Mas é um pouco de uma sintonia, talvez, que começa a ser possível de ser trabalhada dentro de uma área que, desculpa, ela só existe em função do mercado. Tem determinado tipo de comercial, por exemplo, que eu acho, por exemplo, de carro. Agora, sempre é obrigado a colocar alguma coisa de educação para o trânsito. Se dirigir, não beba, por exemplo. Mas ficou meio banal, porque sempre são aquelas frases prontas, ou que fala assim, sempre faça revisão no seu carro, alguma coisa assim, que eu acho que já está parecendo quando você vai viajar de avião, né? Já fala assim, mesmo se você seja um passageiro costumeiro, presta atenção, ninguém lê mais nem olha as normas de segurança. Marcelo, mas vamos falar especificamente do seu projeto, do projeto que você, eu imagino que é uma equipe, não deve ser... Porque pela sua postura eu vejo que não é ninguém assim que tenta agregar. Tem que agregar e não trabalha dessa perspectiva individualista e tudo. Então, para ler jornal, como que ele foi pensado?
quais foram os resultados e o que vai mudar dentro desse projeto. Explica o que é esse projeto. Bem, esse projeto ele nasceu de uma necessidade, digamos, mais imediatista. Tá? Os nossos alunos dentro do Programa Nacional de Avaliação de Desempenho das Instituições, Sim. ele traz a prova do ENAD, né? Com algumas temáticas que não são contempladas especificamente dentro de nenhuma disciplina. Que é um conhecimento geral. Exatamente, exatamente. E aí a gente fazendo essa discussão, eu já tinha um interesse, eu tenho uma disciplina que é muito interessante, que se chama Seminários Especiais, onde eu tinha a abertura de trazer todas as temáticas que fossem relevantes para a formação do aluno de Relações Públicas, nesse caso. Sim. E a gente, em discussão com a coordenação do curso, mais um grupo de professores, a gente pensou nessa possibilidade de tentar transformar essa disciplina meio que num espaço de discussão que contemplasse não só a formação dos alunos, mas que talvez pudesse incorporar, né, ou trazer a discussão desses temas que também são abordados dentro dessas avaliações institucionais. Sim. A ideia minha de como operacionalizar isso foi um pouco a partir da minha própria vivência. Eu já, ainda bem, né, há alguns anos, eu acompanhava matérias sobre o Oriente Médio. Sim. E no final das contas eu falei, gente, mas eu acompanho matérias, né, sobre essa temática há anos e eu não conheço, de fato, a dinâmica. A gente fica sempre na superficialidade. Exatamente, né? Exatamente. Então eu sabia nome de premiers, de atentados, mas a dinâmica de funcionamento, né, aquela coisa, eu ficava meio que num maniqueísmo, né? Sim. Bonzinhos, malzinhos. E, enfim, eu acabei estudando por conta própria para entender melhor essa situação. E em conversas com os alunos eu via também que eles, às vezes, eles tinham os nomes, Primavera Árabe, né? Choque de gestão, né, dentro dessa política aí do ex-governador, mas eles não conseguiam entender muito bem, para além daquela notícia, o que isso significava. E muitas vezes não se posicionar criticamente. Então a gente ficava um pouco refém do que o jornal apresentava para a gente, né, do que a notícia trazia. E da onda, né? Você vai na onda sem saber. Sem dúvida, sem dúvida. Se você é eleitor do Estado de Minas, você começa a pensar dentro da lógica do Estado de Minas. Se você é eleitor da Folha de São Paulo, você começa a pensar dentro da lógica da Folha de São Paulo. E você acaba não tendo, às vezes, uma postura para poder, né... E o pior, que normalmente eles combinam, né? Porque é sempre a hegemonia que predomina, né? Sim, sim. E mesmo quando não é dessa forma, acaba que surgem duas correntes, talvez, né? Uma coisa assim meio de centro-esquerda, não sei se eu vou poder usar esses termos ainda, e uma que é, né... Eu acho que é uma fundamentalista e a outra conservadora. Talvez isso. Mas aí você surge duas linhas de percepção Sim. da realidade somente, digamos, né? E a gente falou assim, não, vamos tentar fazer um trabalho com esses alunos, onde que eles sejam chamados não só a desenvolver uma postura crítica em relação ao conteúdo, né, que a gente vai discutir, mas também ao seu próprio processo de formação. Né? Eu acho que, mais uma vez, dentro dessa lógica, né, que vem lá do ensino médio, pelo menos, de você ter que passar no vestibular e ter que ser bem sucedido profissionalmente, eu já preparo tudo que você precisa saber. Então, leia isso, estude isso, leia esse livro, faça tal dever e você vai ser capacitado para poder passar numa prova e, enfim, Ou seja, o Rubem Alves fala isso, seja repetidor, né? Porque você não sai da trilha, a anta, ele faz a metáfora da anta, né? Porque quando você sai da trilha, você corre riscos. Não corra risco, né? O Exatamente. Sucesso já está lá, quer dizer, mas o sucesso, ele é formatado por um sistema que não quer se incomodar. Sucesso, né? O que é sucesso? O que é sucesso? Exatamente. Né? Como eu falei, eu larguei medicina, eu nunca vou ser bem sucedido na visão de alguns agora. A minha chance de sucesso eu já gastei. Então, coitado, professor. Coitado, virou professor, né? Mas me fala aqui, e os estudantes que participaram desse processo e desses seminários, como que foi o resultado, que assim, que você avalia? Vamos falar um resultado assim com 1000 aspas, né? Claro que lógico. Às vezes os ganhos são muito maiores do que a gente pode contabilizar também, né? Sem dúvida. Claro que eu queria mais, mas foi muito proveitoso, principalmente em relação aos alunos terem assumido o papel de sujeito na sua própria formação. Sim. Porque como que foi articulado esse projeto?
a sala ela foi dividida em grupos e cada grupo era responsável por uma edição de seminário, por uma temática. Uma temática. Então, eles eram responsáveis por estudar a temática, convidar profissionais ou pesquisadores da área que pudessem ter uma discussão. E das mais diversos campos. Dos mais diversos. A gente trabalhou com geólogos, com profissionais de direito, com jornalistas, com cientistas políticos. Foi uma formação muito diversificada, ambientalistas. Sim. Então, enfim, uma gama de profissionais e uma temática muito diversa mesmo. E os alunos eles tiveram que assumir esse papel. Então, a própria turma ela começou a cobrar dos outros a qualidade dos seus seminários. Por quê? Porque é a temática, né, da disciplina. Então, se um assunto ele é mal explorado, o restante da turma ele não vai ser contemplado com a formação adequada. Isso acabou gerando um resultado fantástico. Obviamente, a gente tem aí as diversidades de perfis de cada aluno, né? Aqueles que se envolvem mais, os que se envolvem menos. O que é que você acha que não deu resultado? Que você disse, não foi o resultado que eu queria, o que faltou? Na verdade, eu sou um pouco exigente, talvez. Perfeccionista. Perfeccionista. Mas eu queria, era meio que, eu sei que é impossível, mas um aproveitamento meio que total, no sentido da gente conseguir com que os alunos, eles efetivamente aproveitassem também toda a temática, a riqueza da temática que foi trazida, que eu sei que é impossível. É impossível, que da perspectiva aí do magistério, né, da pedagogia, quer dizer, o sujeito no conhecimento, na travessia, ele já é um sujeito do conhecimento, não é chegar e ele não vai ser um especialista em causa palestina, ou nem choque de gestão, nada, mas eu acho que quando ele estiver na comunicação, ele vai se sentir muito mais seguro, né? Sim. Marcelo, nosso tempo está terminando, nós temos mais um minutinho. E o plano para o futuro? Porque eu espero ter notícia de mais seminários desse. Eu também. Com certeza. Quais são os planos aí? A ideia é que esse projeto ele seja institucionalizado mesmo, que ele seja um projeto do curso, dessa disciplina. E aí a gente está pensando em uma modificação de formato do local mesmo. A gente está pensando, existe um estúdio na faculdade que promove, né, na Newton Paiva, e a ideia nossa é da gente tentar fazer esse projeto de forma talvez até disponibilizar conteúdo na rede, posteriormente, para acesso posterior. Que beleza! E eu espero que você volte aqui na TV Comunitária para nos dar notícia desses eventos e que profissionais que possam participar também venham aqui nos falar, porque a democratização da comunicação tem sido um dos desafios e nós aqui da TV Comunitária estamos abertos para esse canal e contribuir, principalmente com os professores que trabalham com comunicação. Então, nós chegamos aqui ao final de mais um programa Palavra Ética. Quero agradecer primeiramente a você, professor Marcelo Alves, que veio aqui falar sobre educação para os comunicadores e também essa formação humanista e consciente, né, dos profissionais. A nossa equipe da TV Comunitária e principalmente os nossos telespectadores que sempre nos acompanham. Até o próximo programa.